Bom, então tem essa foto aqui. O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês um pouquinho das ferramentas. Então a gente já viu aqui, Move Tool é a ferramenta que leva de um lado para o outro, é a ferramenta que eu faço Ctrl T e consigo diminuir se eu aperto o Shift e o Alt ao mesmo tempo. Enfim, é a ferramenta que eu sempre vou voltar para ela, 99% do tempo eu vou estar com ela selecionada. Como mostra aqui o desenho, tá? Essa nova versão do Photoshop é excelente. Do lado a gente tem aqui seleção, você tem aqui, por exemplo, retângulo, você seleciona, pode apagar. Tem algumas combinações, se você aperta o Shift, você consegue somar seleção. Se você aperta o Alt, você consegue cortar seleção, então isso também te dá possibilidades diferentes, por exemplo, de fazer um círculo aqui, faço um outro círculo aqui dentro, e eu consigo inclusive mover ele com a barrinha de espaço, como a gente já viu. Ó, eu vou apagar, eita, eu vou adicionar um outro aqui, por exemplo, com o Shift, com o Alt, desculpa. Ó, agora eu apago só essa parte, ó, certo? Então, são formas que o programa te dá. Ó. Posso juntar um círculo com um quadrado. Desculpa, Shift não. Shift pode ser, para juntar. Vou fazer como se fosse aqui, ó, uma placa, certo? Ou não, eu quero cortar, então vou colocar o Alt e o quadrado aqui no meio. Então vou conseguir essa forma aqui. Enfim, você tem várias formas, porque isso aqui você pinta, né? Você faz aqui uma camada nova. Se eu vier aqui e fizer, por exemplo, um quadrado assim, somado com outro quadrado aqui, e um círculo aqui, mantendo o Alt apertado, e dentro desse círculo eu vou fazer, mantendo o Shift apertado, e dentro desse círculo eu vou apertar o Alt para fazer isso aqui, não sei, uma forma estranha, e eu vier com o baldinho aqui pintar, ele vai pintar com a cor que está aqui, certo? Faço Ctrl D, e isso aqui eu consigo fazer Ctrl T, diminuir, enfim, fazer desenho, misturar desenho com... Enfim, qualquer coisa. Eu vou deletar isso aqui. Então, esse aqui são as seleções. Aí, esse aqui a gente não vai ver, que já é algo um pouco mais avançado, se bem que é simples também, é de seleção. É que tem várias formas de fazer seleção, né? A gente viu essas duas aqui, que é a varinha mágica, para quando você tem uma imagem num fundo de cor homogênea, tipo essas chaves aqui. Se eu quero tirar as chaves daqui, eu venho aqui, faço o clique no fundo, deletar, faço o clique aqui nesse buraquinho, deletar, Ctrl D, e pronto. Essas chaves, voltando com o Move Tool, eu consigo arrastar elas para dentro de outra imagem aqui qualquer, certo? Vou apagar. Então a gente já viu a varinha mágica, e a gente viu depois o Quick Selection Tool lá na flor, que a gente ia selecionando, né? Que, enfim, ele te dá mais possibilidade de seleção. Você vai arrastando, ele vai selecionando áreas em comum. Se você passou da área que você gostaria, você pode vir com o Alt e corta, ele reconhece através da cor. É uma excelente ferramenta, tá? Mas além dessas duas, tem outras formas de fazer seleção. Ó, igual ele está mostrando ali no vídeo. Ó. Tem outras formas de fazer seleção que vão muito além dessas duas que eu mostrei. Tem seleção por máscara, tem seleção por canal, tem seleção através dessa outra ferramenta aqui, que a gente não vai chegar a ver porque não dá tempo de dar nesse curso, mas enfim. Tem o crop, que a gente já viu, que eu posso inclusive fazer aqui, cortar só o pedacinho que eu quero. Tem o conta-gota, se eu quero pegar um tom, por exemplo, eu quero pegar o vermelho aqui da boca dela, e eu quero pegar o tom, sei lá, do olho dela. Pronto. Tenho aqui os dois tons da minha imagem que eu consegui pegar, certo? Esse é o conta-gotas. A gente viu aqui o Spot Healing Brush Tool, que era aquele que a gente viu de consertar uma mancha que tem na pele da pessoa. Tem esse outro que eu queria mostrar para vocês, que é excelente também. Esse aqui é Content Aware Move Tool. Basicamente o que ele faz é, se eu selecionar aqui, arrastando o mouse aqui, né? Fizer uma seleção ao redor dessa minha imagem e trouxer ela, por exemplo, aqui para o lado, você tem que ver que ele esteja aqui com a opção Move, né? Eu consigo arrastar ele aqui para o lado, deixar mais ou menos onde estava a outra. Ó, ele vai aplicar para mim, se eu der um Enter, ele vai arrastar, tirar dali e colocar aqui, ó. Eu dou um Ctrl D. Eu consegui mover a minha imagem. Ele cortou um pouco do canudo, enfim, não ficou perfeito, mas assim, é uma questão de você provar também depois essa ferramenta. Ele geralmente funciona bem em imagens que não tem uma estrutura muito complexa, né, para você mudar. Por exemplo, tirar esse navio daqui, ó,
com essa ferramenta e colocar ele para o lado. Até podia mudar a estrutura, colocar menos e mais, ó. Você consegue brincar aqui um pouquinho, você vê a diferença que dá entre uma coisa usar com mais estrutura ou menos estrutura. Você dá o Enter. Ele moveu para lá. Aqui ficou um pouquinho a mancha, ó, não ficou tão bom. Eu podia mudar a estrutura e ver aqui quanto que ele vai me dar. Se eu colocar aqui máxima estrutura possível, dou Enter. Ó, um pouquinho melhor, mas ainda está estranho. Vou colocar a estrutura 1. Certo? Ó, esse aqui, estrutura 1, ficou melhor. E aí eu consigo continuar editando esse aqui, ó. Esse aqui eu vou querer, ao invés de mover ele de lado, eu vou querer, por exemplo, ó, pegar essa outra ferramenta aqui, ó, Patch Tool. O que ele vai fazer? Ele vai apagar essa mancha que ficou com a imagem que está do lado, ó. Pronto. Tem o meu barquinho ali do lado. Então esse Patch Tool, ele também serve, ó, se eu quisesse apagar o barco e deixar só a água, podia selecionar e arrastar aqui para o lado e fazer Ctrl D. Pronto, apaguei. É uma forma de apagar, né? Tem outras ferramentas que não dá tempo da gente ver, mas esse Content Aware Move Tool, ele é muito bom para fotos, tipo aquela que a gente viu do suco ali, né, na areia. A gente viu o pincel, tem outras formas de pincel também, mas basicamente, ó, se eu fizer aqui, se eu pegar, por exemplo, não sei, vou duplicar essa foto, vou deixar ela preto e branco, Ctrl Shift U, vou fazer uma camada nova, e com o pincel aqui em Hardness 100, que ele está bem marcado, eu vou apertar a tecla D para ele ficar preto e branco, X para inverter e vir o branco para frente, e eu vou diminuir um pouquinho aqui o pincel do branco. Eu vou fazer, por exemplo, ó, se eu pintar aqui, ó, eu estou pintando livremente com o meu mouse. Tem algumas manhas, se eu apertar Shift, ele vai pintar só em linha reta, ele não vai variar para mim, certo? Também eu posso fazer no sentido vertical a coisa aqui, ele vai manter para mim perfeito, ó. Então poderia fazer um clique primeiro, aperto o Shift, mantenho o Shift apertado, ó, vou fazer uma linha aqui, primeiro clique e depois aperta o Shift, tá? Ó, eu vou fazer aqui, não sei, um assim, até aqui, daqui eu vou fazer até aqui, e esse eu vou fazer, por exemplo, assim. Ok, eu fiz uma grade da cor branca. Depois que eu fiz essa grade, eu posso duplicar ela, isso tudo com o pincel, tá? Eu estou fazendo esse esquema aqui de pintar só com o pincel. Eu poderia fazer com essa estrutura aqui também, de fazer assim, e, enfim, ir duplicando e montando, mas acho que com o pincel é mais fácil. Eu dupliquei esse pincel, eu vou pegar aqui, por exemplo, o baldinho, e vou escolher, não sei, vermelho e vamos dizer que eu vou escolher a cor verde. Pronto. Então eu vou pintar nesses buracos aqui, ó, verde aqui, aqui e aqui, e o vermelho, vamos dizer que vai aqui, aqui, aqui e aqui. Certo? Com essa ferramenta Magic One Tool, eu posso deletar agora as linhas, porque eu já tenho ela duplicada aqui embaixo. Eu deleto elas, agora eu vou ficar aqui com a foto preta e branca, como a gente já viu, as linhas, e na camada de cima só esses buracos aqui que que eu acabei de pintar. Se eu habilitar a seleção de todos e baixar aqui a opacidade desses buracos, ó, eu consigo um efeito legal, tá? Porque eu já tenho a imagem em preto e branco. Não que não fosse funcionar com o colorido, mas ó, se nota a diferença, né? Então, o pincel, ele também te dá uma flexibilidade em várias coisas para você fazer e é bem legal. Carimbo a gente não vai chegar a ver, isso aqui já são coisas um pouco mais avançadas. O pincel a gente já viu, é uma questão de... quero uma camada nova. Vem aqui, escolhe a cor e pinta. Basicamente isso. Se você quer degradê, você tem que vir aqui fazer clique direito nesse degradê aqui, clica nessa setinha, você consegue aqui, ó, pegar transparência, por exemplo, ao invés de vermelho, eu quero a cor violeta. Então ele está aqui, indo de uma ponta para outra, do violeta para o transparente. Então se eu vier aqui, fizer um clique, manter apertado e arrastar para o lado, ó, ele vai adicionar esse aqui, só que no transparência. Então se eu tenho minha imagem aqui, por exemplo, preta e branca, eu crio uma camada por cima. Vou apagar essas aqui. Eu venho nessa camada vazia e eu faço, por exemplo, de cima para baixo, ó, ele vai aplicar assim para mim, tá? Se eu não quero essa cor, você vem aqui, clica, troca a cor, eu quero verde. Tá bom, pega o verde
e faz igualmente a sua montagem, ok? Tem aqui outras opções, por exemplo, ó, preto e branco. Você vem aqui, ao invés de preto e branco, eu quero que vá do laranja para o azul. Então, seleciono aqui a ponta, venho aqui e eu quero azul. Escolhi esse tom de azul. Ok. Faço de cima para baixo, por exemplo, apertando Shift, mantém bem a estrutura. Eu tenho um degradê, posso apertar 50% para misturar com a de baixo e assim por diante. Eu também tenho uma outra opção que se chama Blur. Só que não é o Gaussian Blur que eu dou aqui em cima, eu faço ele na mão, que é esse cara aqui, ó, Blur Tool. Esse Blur Tool, eu posso vir aqui na textura da pele dela e pintar aqui, ó. E arrastando para o lado, que ele vai tirando essa textura, ele vai dando um blur nessa textura. Se eu quisesse, eu poderia também fazer o blur lá por cima e pintar aqui com máscara, como a gente já viu, mas enfim. Eu acho que essa aqui é uma forma rápida de poder trabalhar com o blur, tá? Tem o blur, tem o sharpening, que faz o contrário. O sharpening, ele vai realmente te dar mais detalhe na sua imagem, ó. Ó, antes e depois, ó. Antes e depois, tá vendo? O sharpening, ele revela mais detalhes, ó, do seu olho, tá vendo? Na boca, se eu quiser, eu posso pôr também, fica legal. A questão é não exagerar só, ó. Tá vendo a textura da boca? Então, esse é o sharpening. E a gente tem esse cara aqui que se chama Burn Tool, que o que ele vai fazer? Ele vai escurecer para mim. Eu vou colocar ele aqui 100% só para a gente ver bem como funciona a ferramenta, mas você pode mudar aqui a opacidade do efeito aqui em cima. Por exemplo, se eu vier aqui e começar a pintar, ó, eu vou escurecer só essa parte, certo? Ó, claro que quanto mais vezes eu clique, ó, se eu vier aqui e apertar várias vezes, eu vou escurecer, vai ficar tosco. Mas a ideia é justamente ir passando para você conseguir ter um controle da tua montagem como você quiser. E aqui também tem o Dodge Tool, que ele vai fazer o contrário, ele vai justamente clarear a parte da sua imagem que está mais escura. Ó, você que escolhe. Igualmente, se você exagerar, vai ficar estranho, tá? E tem esse outro cara aqui, que é o Sponge Tool, que o que ele vai fazer é deixar preto e branco a parte que você pintar. Então, se eu vier aqui pintar o rosto dela, eu vou deixar o rosto dela preto e branco. Ó, a boca dela que tem muito contraste por causa do vermelho. Enfim, fica estranho. Coitada da menina. Mas enfim, essas são as ferramentas, tá? Depois tem aqui outras ferramentas que são mais avançadas. Zoom, a gente já viu, zoom in, zoom out, mas eu acho muito mais fácil fazer Ctrl mais, Ctrl menos, ou os shortcuts que eu ensinei, Ctrl 1 para 100%, Ctrl 0 para ajustar na tela inteira, certo?